cenário conhecido de boa parte dos brasileiros. A necessidade é evidente, os recursos públicos são liberados, mas a obra não é concluída por causa de irregularidades. O Via Legal de hoje detalha uma situação que tem tirado o sono e a paciência de moradores de Bagé, no sul do país. Há um bom tempo, eles esperam pela construção de um reservatório que pode garantir o fornecimento de água a quem vive na região. Sem água não existe, né? Há pelo menos 3 décadas, a falta de água tem sido um tormento na vida dos moradores de Bagé, município que fica na região conhecida como Campanha Gaúcha. Dona Geni que o diga, ela mora no bairro Floresta, um dos pontos da cidade que mais sofre com essa situação. Não é fácil, né? Não é fácil, né? Ah, não, aí tem que procurar água, que seja os vizinhos dos poços, que nós não temos. É difícil sem água, acho que é melhor ficar sem luz que sem água. A reclamação de Dona Geni se repete nas ruas sem calçamento do bairro. No começo mesmo era chegar a ficar um dia, 2. Um dia, 2 dias sem água. Como é que o senhor fazia? Tinha só na madrugada, tinha que encher os tanques. Há 3 anos, a comunidade foi informada que uma grande barragem seria construída na região. A providência poderia resolver de vez o problema da carência de recursos hídricos. A obra, orçada em 60 milhões de reais, foi incluída no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Nós temos hoje em Bagé 3 barragens que somadas dão um total de 4 bilhões de litros. Podemos dizer que essa é muito mais, ela é 3 vezes maior que todas as barragens que nós temos no nosso município. A obra começou em 2011, mas quando o sonho da população bagéense estava prestes a ser concretizado, a descoberta de um esquema de desvio de recursos públicos suspendeu os trabalhos. As irregularidades vieram à tona após um ano de investigações da Polícia Federal com o apoio da Controladoria Geral da União. Se passou a fazer, então, a verificação das empresas envolvidas diretamente na execução da obra. Existiam 3 empresas, na verdade, mas 2, principalmente uma empreiteira e uma fiscal ou supervisora da obra, que, digamos assim, numa rápida análise, constatou que existiam vínculos, né, elos de ligação com uma terceira empresa sediada em Porto Alegre. Ou seja, ficava evidente ali um indício de fraude à licitação da obra, já que jamais se poderia permitir que a empresa supervisora ou fiscal tivesse alguma vinculação com a empreiteira. As irregularidades citadas nos relatórios da Controladoria Geral da União se referem a esta área, onde está sendo construída uma barragem capaz de armazenar 18 bilhões de litros de água. As investigações revelaram que, para burlar a fiscalização, os responsáveis pela obra fizeram medições em duplicidade e até cobraram por serviços que nunca foram executados. Para a CGU, trata-se de um esquema criminoso que gerou um prejuízo de pelo menos R$1 milhão aos cofres públicos. Com autorização da Justiça Federal, foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão em 8 cidades gaúchas e também em Brasília e Palmas, no Tocantins. Além da barragem, a construção de canais de irrigação em Arambaré, no sul do Rio Grande do Sul, também foi embargada. A ordem de embargo foi proferida numa ação cautelar proposta pelo Ministério Público e pela AGU, com base numa série de indícios decorrentes de uma interceptação telefônica que já tinha um ano de sequência e relatórios prévios da CGU, outros documentos também foram apresentados. E eu cautelarmente entendi que seria necessário embargar essas obras justamente para ser feita uma perícia mais aprofundada, com contraditório entre as partes, para isso ser usado de prova, seja para qualquer das partes, no futuro, né? De acordo com a Polícia Federal, 3 empresas gaúchas, a Marco Projetos e Construções, a Enge Plus Engenharia e a Magna Engenharia, participaram do esquema que incluía fraudes em licitações e desvio de dinheiro público.
O custo das escavações ele é diferenciado em razão do tipo de solo que é escavado, sendo que aqueles solos que são rochosos, com maior dificuldade de desagregação da rocha, inclusive com a necessidade de utilização de explosivos, esse tipo de solo ele tem um custo mais alto por metro cúbico para a escavação. Então, uma das irregularidades apontadas pela CGU esteve na questão de aumentar-se o volume, artificialmente, logicamente, da camada de rocha, para se ter um valor maior, um custo maior nas escavações. O município, ao tomar conhecimento, opinou pela rescisão com a ENG Plus, tendo em vista que a obra da barragem da Arvorezinha é de grande importância para o município de Bagé. Então, naquele momento, opinamos para que a empresa fiscalizadora, rescindíssemos com a empresa fiscalizadora e contratássemos uma nova empresa para que fiscalizasse também todos os atos que já tinham sido praticados pela empresa Marco Projetos. Na tentativa de assegurar que os valores desviados retornem aos cofres públicos, a Advocacia Geral da União solicitou e conseguiu o bloqueio de bens das empresas envolvidas. O objetivo da AGU é que, além de ressarcir o prejuízo, é ver essas obras andando o mais rápido possível, da forma mais correta possível. Então, esperamos que tão logo seja ultimada a perícia, possa ser desembargada a obra e voltar a tramitar normalmente o processo para a conclusão dessas obras. No fim de 2013, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região autorizou o desbloqueio de bens dos envolvidos no caso. A medida foi determinada para garantir que as empresas pudessem pagar salários e fornecedores. Alegando que parte do processo está em segredo de justiça, nenhuma das envolvidas quis se manifestar sobre as denúncias e o futuro do empreendimento. O que se sabe é que tem 30% da obra pronta. Só que, devido aos apontamentos da CGU e ao que chegará à conclusão também a perícia, nós temos que saber o que se tem lá na barragem, o que nós vamos licitar daqui para frente. Enquanto as obras seguem paralisadas, duas ações, uma na esfera criminal e outra na vara civil, tramitam na Justiça Federal. Nos dois casos, as decisões dependem dos resultados de perícias técnicas, que ainda estão em andamento. O objeto principal é analisar se o que foi cobrado do município como feito realmente foi feito, se o que foi dito que foi escavado, explodido, foi realmente realizado. Essa fase ainda levará alguns meses e, somado a algumas outras questões que têm que ser concluídas dentro do inquérito, a previsão, a estimativa que temos é para a metade deste ano de 2014. Enquanto isso, os moradores de Bagé aguardam ansiosos por uma solução definitiva. Uma medida que signifique o fim da falta de água na região. Espero que sim, né? Espero que eles façam essa barragem ainda esse ano, né? Acabar a falta d'água.